Você já viu uma seleção vencer por 3-0 e sair de campo mais pressionada do que entrou? O Brasil goleou, Vinícius Júnior brilhou, Matheus Cunha marcou 2 vezes e a classificação ficou muito próxima. Mas enquanto a torcida comemorava, a imprensa internacional fazia uma pergunta desconfortável. Por que uma vitória tão tranquila aumentou as dúvidas sobre a seleção? Porque o problema que apareceu contra o Haiti é exatamente o tipo de problema que costuma decidir Copas do Mundo. E Carlo Ancelotti sabe disso melhor do que ninguém. Depois do empate contra Marrocos na estreia, o Brasil entrou em campo carregando um peso que poucas seleções conhecem. A camisa amarela não exige apenas vitórias, ela exige espetáculo. Como revelou a jornalista Nathalie Guedra, vários jogadores admitiram internamente que a pressão para jogar o famoso futebol arte influencia diretamente o desempenho da equipe. Ancelotti chegou justamente para resolver esse problema. Pela primeira vez em décadas, a seleção apostou em um treinador estrangeiro multicampeão para tentar transformar talento individual em um time equilibrado. E durante boa parte do primeiro tempo, parecia que isso finalmente estava acontecendo. Matheus Cunha ganhou a vaga de titular e respondeu com 2 gols. Vinícius Júnior foi o jogador mais perigoso em campo. Lucas Paquetá conectou o meio ao ataque. O Brasil controlou a posse, criou oportunidades e abriu vantagem rapidamente. Mas foi exatamente aí que surgiu o primeiro alerta. No segundo tempo, a intensidade caiu. O Brasil continuou melhor, mas deixou de pressionar, reduziu a velocidade das transições e passou a oferecer espaços que seleções mais fortes dificilmente desperdiçariam. Thierry Henry resumiu a sensação ao comentar a partida. Segundo o ex-jogador francês, o Brasil venceu, mas as respostas mais importantes ainda não apareceram. Zlatan Ibrahimovic foi ainda mais direto. Não importa como o Brasil joga contra equipes menores. O que define um campeão é o desempenho contra os gigantes. A pergunta é inevitável. O Brasil evoluiu ou apenas enfrentou um adversário que não conseguiu explorar suas fragilidades? A resposta começou a aparecer antes mesmo do intervalo. Quando Rafinha sentou no gramado e pediu substituição, a atmosfera mudou. Segundo informações da Reuters, a comissão técnica trabalha com cautela por causa de um problema muscular na coxa direita. Ainda não existe um diagnóstico definitivo, mas a preocupação é evidente, porque o problema não é apenas perder um jogador, é descobrir o que acontece quando ele não está em campo. Rafinha é mais do que um ponta, ele é a principal saída de velocidade pelo lado direito. O jogador que abre espaços para Vinícius atacar pelo lado oposto e uma das peças responsáveis por acelerar a circulação ofensiva. Sem ele, o Brasil ficou mais previsível. A equipe continuou superior ao Haiti, mas perdeu profundidade. E essa dependência levantou uma questão desconfortável. O elenco brasileiro é tão profundo quanto o da França, da Espanha ou de Portugal. Analistas da ESPN destacaram exatamente esse ponto. Enquanto algumas seleções conseguem substituir uma estrela sem perder intensidade, o Brasil ainda não demonstrou ter esse mesmo nível de reposição. Essa é uma preocupação real, porque Copas do Mundo não são vencidas apenas pelos melhores titulares, são vencidas pelas seleções que sobrevivem aos imprevistos, lesões, suspensões, mudanças táticas. A França perdeu Benzema antes do Mundial de 2022 e chegou à final. A Argentina perdeu Lo Celso pouco antes do torneio e ainda assim foi campeã. Times campeões encontram soluções. Times eliminados procuram explicações. E talvez seja justamente isso que esteja tirando o sono de Ancelotti. Só que existe um detalhe ainda mais importante. O verdadeiro problema do Brasil talvez não esteja nas pontas, também não está na defesa.
está exatamente entre os dois setores, o meio-campo. Craig Burley, comentarista da ESPN e ex-jogador da seleção escocesa, afirmou que o meio-campo brasileiro continua sendo a área mais vulnerável da equipe. É uma análise dura, mas difícil de ignorar. Casemiro oferece proteção defensiva. Paquetá ajuda na construção. Mas quem controla o ritmo do jogo quando os espaços diminuem? Quem desacelera quando é preciso respirar? Quem acelera quando o time precisa reagir? Contra o Haiti, essas perguntas quase não apareceram. Contra seleções maiores, elas podem definir a campanha. E existe um motivo para essa preocupação. O Brasil já viveu esse roteiro antes. Contra a Bélgica em 2018. Contra a Croácia em 2022. Em momentos decisivos, a seleção perdeu o controle emocional e tático da partida. Os nomes mudam. O problema continua parecido. Talvez seja exatamente isso que Ancelotti esteja tentando corrigir. E é por isso que a possível volta de Neymar desperta tanto debate. Segundo o portal GE e veículos espanhóis, existe a expectativa de que ele esteja disponível contra a Escócia. Mas essa notícia abre uma nova dúvida. Neymar resolve o problema ou aumenta a dependência de um único jogador? Ainda é cedo para responder. Existem até especulações de que Ancelotti esteja estudando mudanças mais profundas para o mata-mata, buscando um time menos dependente de individualidades. Nada disso foi confirmado até agora, mas o simples fato de essa discussão existir já revela muito, porque o verdadeiro teste do Brasil ainda não aconteceu. Não foi contra Marrocos, não foi contra o Haiti e talvez nem seja contra a Escócia. A verdadeira Copa começa quando os espaços desaparecem, quando a pressão aumenta e quando um erro muda toda a história. Foi exatamente isso que a goleada revelou. O Brasil evoluiu. Vinícius Júnior assumiu protagonismo. Matheus Cunha apresentou novas soluções. Ancelotti começa a deixar sua marca, mas a seleção ainda procura algo que toda campeã precisa encontrar: equilíbrio. No fim das contas, o maior problema do Brasil não apareceu quando a equipe tropeçou. Apareceu quando venceu, porque o placar transmitiu confiança. Os detalhes mostraram vulnerabilidade, e em Copas do Mundo são os detalhes que separam favoritos de campeões. Agora eu quero saber a sua opinião. A lesão de Rafinha pode mudar o caminho do Brasil? Neymar é a solução para o meio-campo ou a seleção precisa encontrar outro caminho? Deixe sua análise nos comentários. Se você gosta de entender o que realmente acontece por trás das grandes histórias do futebol, inscreva-se no canal. E aproveite para assistir ao próximo vídeo, porque a próxima partida pode revelar algo ainda mais importante sobre o Brasil de Ancelotti.